Vamos aguardar só mais um instantinho, o pessoal entrar, nós já vamos dar início na nossa aula. Bom, pessoal, hoje nós vamos iniciar a aula de número 13. Na última aula de sexta-feira, que era a aula de número 12, eu pedi a vocês para estarem lendo aí a aula 12 e 13 e fazendo as atividades da aula 12. Alguns até já fizeram a atividade, fizeram da 12 e da 13, parabéns. Alguns ainda não fizeram, nem da 12 nem da 13, né? Então, quem ainda não fez, hoje você tem a oportunidade de estar fazendo, de colocar essa atividade em dias. Está acontecendo uma questão que vocês estão recebendo um e-mail da nossa sala de aula, do Classroom. O que acontece? Quando a gente lança uma atividade para vocês lá no Classroom, vocês recebem um e-mail como vocês receberam essa atividade. Quando vocês acessam o aplicativo, que vocês vão lá naquela atividade, ele reconhece que você fez atividade. Quando você não faz atividade, ele fica te cobrando. Está acontecendo de alguns alunos estar recebendo um e-mail aí, cobrando, né? Não fez atividade. É porque vocês fazem atividade lá no formulário e a sala de aula ainda entende que você não fez, por isso que fica te mandando esses e-mails. Boa noite, Elisângela. Boa noite, Brígida. Sejam bem-vindas. Boa noite a todos. Boa noite. Então, pessoal, é o que está acontecendo. Então, ignora, tá? Se você já fez a atividade, não precisa preocupar, tá bom? Não preocupa com esses e-mails, não. Geralmente, quando o aluno não faz a atividade, eu costumo enviar uma mensagem lá no WhatsApp. Olha, você não fez, tem avaliação, e a gente sempre está conversando aí. É importante, né, que todos vocês façam as atividades. É muito importante para o curso. Eu não cobro muito de vocês. É uma atividade por aula. Geralmente é uma atividade curta, não é uma atividade muito prolongada. A gente entende que vocês têm os seus afazeres, família, filho, esposo, trabalho, e a gente compreende isso. Por isso a gente não passa tanta atividade. A gente passa uma, mas é importante que vocês se comprometam em fazê-la, para que vocês vai aprimorando o conhecimento de vocês. Boa noite, Priscila, seja bem-vinda. Boa noite, professor. Bom, então hoje a gente vai discutir um pouco, né, sobre esse tema qual vocês estudaram aí na sexta-feira, folha de pagamento, e logo em seguida também a gente vai falar um pouquinho sobre obrigações acessórias. Vamos aqui então começar a falar um pouco, né, sobre os encargos sociais aí que incidem sobre a folha de pagamento. São muitos os encargos, né? E quando a gente fala dessa folha de pagamento, muitas pessoas pensam que o salário dele, o custo do salário dele para a empresa é só aquilo que ele recebe. Ah, eu recebi 2.000, então
para a empresa eu custo R$ 2.000 por mês. E não é bem assim. Se você recebe R$ 2.000, a empresa tem um custo com você de aproximadamente quase R$ 4.000, porque tem os encargos que essa empresa tem que estar ali fazendo os pagamentos. Aí você fala assim, puxa vida, mas é a empresa que faz os pagamentos? A empresa desconta do seu salário. Então, toda vez que a empresa vai criar um cargo para alguém, ela já cria um cargo. Por exemplo, se você vai receber R$ 2.000, o cargo já vai vir, né, anexo do cargo com as despesas. Por exemplo, se o cargo vai ter a despesa máxima de R$ 4.000, então o colaborador vai custar para a empresa R$ 4.000, certo? Então, o seu salário, se você não tivesse os encargos, você receberia R$ 4.000. Mas aí dentro desses R$ 4.000 tem impostos que a empresa paga para o governo, tem o INSS que ela desconta para depois fazer o pagamento para o governo, tem o FGTS que ela também desconta para depois fazer o pagamento, tem outros impostos que incidem, então o imposto de renda que ela desconta também. Então a empresa vai descontando tudo de você para depois ela te devolver. No caso do FGTS, esse FGTS é depositado numa conta para você na Caixa Econômica Federal e você recebe esse FGTS quando você sai da empresa, quando a empresa te manda embora. Mas tudo isso tem um custo para a empresa. Então, o custo do funcionário para a empresa não é só aquele salário, né, que você recebe no final do mês. Tem um custo aí bem alto, tá? Hoje nós vamos falar um pouco sobre essa folha de pagamento para vocês entenderem um pouco melhor como que funciona. Boa noite, Eliane, seja bem-vinda. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente. Boa noite, professor. Bom, pessoal, hoje é segunda-feira, né? Vamos começar aí uma segunda-feira abençoada. Vamos começar aí com muita alegria no nosso coração, com fé e esperança de que a nossa semana será ótima. Vamos aí realizar nossos sonhos, vamos realizar os propósitos que nós temos aí desejado e almejado. A internet deu uma queda aqui, pessoal. Vocês conseguem me ouvir? Sim, Ouvi. consegue. Tive uma queda aqui, mas já está estabilizando aqui. Bom, então vamos lá, né? Vamos começar aqui. Eu compartilhei a minha apostila com vocês.
para a gente poder começar aqui a falar sobre esse tema. Nesta aula vamos abordar o conceito de folha de pagamento, sua importância dentro da empresa e como se processa um pagamento. A demonstração dos proventos, ou seja, ganhos e despesas do colaborador. Nesse documento é especificado todo o cálculo realizado para chegar ao valor líquido. O valor efetivamente pago ao colaborador. Toda empresa no Brasil tem obrigações legais de preparar folha de pagamento. Prazo legal para o pagamento do salário é de até o 5º dia útil de cada mês. Portanto, esta data pode variar de acordo com a categoria salarial, descontos salariais e contribuições sindicais. A folha de pagamento deverá ser elaborada com proventos e descontos legais permitidos. Nós temos o artigo 462 aqui da nossa CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, veda efetuar descontos salários dos colaboradores, salvo quando resultam de alimentos, dispositivos de lei ou normas coletivas de trabalho. A jurisprudência existente nos tribunais trabalhistas admite o desconto se for devidamente autorizado pelo colaborador. Isso aqui é muito importante. Algumas empresas, elas te dão alguns benefícios, mas em troca desse benefício ela faz você assinar um termo que você consente em pagar por aquele benefício. Tipo assim, não, você não vai pagar pelo benefício de forma integral. Eu vou citar um exemplo. Por exemplo, a empresa, uma grande empresa, ela tem, né, um clube. Nesse clube tem campo de futebol, praça de alimentação, tem alguns quiosques para você fazer festa. E lá o colaborador pode ir aos finais de semana, passar um final de semana lá, tomar banho de piscina, jogar futebol. É um benefício muito bom para os colaboradores. Porém, a empresa obriga todo trabalhador a pagar R$20 por mês. Então, todos os colaboradores daquela empresa pagam R$20 por mês para ter esse benefício. E é obrigatório. Então, todo colaborador, quando vai entrar na empresa, ele já é obrigado a assinar o termo de liberação para que seja feita o pagamento daquele benefício. Lógico que tem pessoas que, quando saem da empresa, processam a empresa porque a empresa fez algo ilegal. Lógico que o colaborador vai ganhar essa causa na justiça, mesmo que ele tenha assinado esse termo, né? O termo vai ter sido assinado junto com a contratação dele, isso prova que ele foi coagido a assinar esse termo, e ele vai ganhar na justiça, a empresa vai ser obrigada a devolver o dinheiro para ele. Porém, o que a gente tem que pensar é o seguinte: de 30 mil colaboradores que essa empresa tem, quantos vão entrar na justiça para reivindicar esse dinheiro ou esse valor? Um percentual muito pequeno, né? De 30 mil, acredito que 0,5%, né? Tipo assim, uns 30 funcionários de 30 mil vai entrar na justiça para reivindicar esse dinheiro de volta. Ou seja, a empresa está se beneficiando e muito com isso. A gente fala que é ilegal, né, porque ela está coagindo o colaborador, já que se o colaborador não concorda em pagar, ele não vai ser contratado. E qual seria, então, a justificativa da empresa? Aí a empresa vai justificar o seguinte: bom, lá nós temos todo ano a entrega de alguns brindes, e esses brindes são entregues lá no clube. Então você vai ter que ter acesso a esse lugar para você receber os seus brindes. Então ela vai alegar que a pessoa, por mais que ele não vá lá jogar futebol, tomar banho de piscina ou aproveitar um dia num quiosque, mas ele vai ter que ir lá para pegar o kit benefício que ele ganha lá no Dia do Trabalhador, que a empresa fornece ali todos os anos. E algum evento, né, que será ali promovido pela empresa, então esse colaborador vai ter que participar desse evento
nesse local. Então, por isso ele justifica que a pessoa tem a obrigatoriedade de pagar. Mas isso é ilegal. Tá? Entre os documentos legalmente previstos na legislação estão a Previdência Social, Imposto de Renda, contribuições sindicais. Lamentavelmente, né, voltou as contribuições sindicais, elas ficaram suspensas aí por alguns anos, mas né, elas voltaram aí e o trabalhador agora é obrigado a pagar a contribuição sindical novamente. Especialmente a de um dia descontada ao mês de março. Adiantamentos ou empréstimos, faltas e atrasos sem justificativo, vale transporte até o limite de 6%. Tudo isso tem que ser justificado também junto ao Ministério do Trabalho. Tá? Esses descontos, por que está sendo feito? Tem a questão do salário família para filhos menores, né, de 14 anos. E esse salário família também é um benefício que não são todas as pessoas que recebem. Tem um limite de salário para receber salário família. A pessoa que recebe acima desse limite não tem o direito. E a questão também dos descontos, né, tanto aqui do imposto de renda quanto da Previdência Social, existem as alíquotas. Né, não é igual para todo mundo. Quem ganha salário maior paga um pouco mais, a alíquota é um pouco maior para as pessoas que recebem salários mais altos. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão das alíquotas, porque senão a gente teria que ter muito tempo para falar sobre esses temas. Então a gente vai falar só o que existe para que vocês saibam que na hora de fazer os descontos, né, vai ter essas alíquotas. Essas alíquotas podem mudar em função de algumas leis que podem ser criadas. Então eu não vou entrar no mérito aqui. Geralmente, quando vocês vão trabalhar em uma determinada empresa, isso é feito de forma automática, o próprio sistema já faz esse cálculo, então você não tem que se preocupar muito com isso. No caso, você vai unicamente preocupar com as questões de faltas, né, justificadas ou não justificadas, e a questão de atestado, porque aí você tem que justificar para que o sistema reconheça que houve, né, essa falha ou não. Existem algumas obrigações que devem ser atendidas e cumpridas, né, por todas as empresas por serem determinações legais. São as de caráter fiscal, previdenciário, fundiário. A empresa assume o custo e, posteriormente, a previdência e o recolhimento do colaborador. Na classe dos encargos sociais se destacam Previdência Social e INSS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é o FGTS, o Imposto de Renda, né, que fica retido na fonte, e os programas de integração social do PIS. Vamos aqui um pouco mais. Previdência Social, que seria o INSS. Com raras exceções, praticamente todas as parcelas pagas aos funcionários incidem em INSS. Maria Amélia, você está tentando tampar a câmera, desligar ela. Tem uma câmera aí embaixo, na parte de baixo do seu aparelho. Tem tipo uma câmera. É só você dar um clique nela, ela vai fechar a câmera. Eu tava tirando um print aqui, e aí eu coloquei a mão em cima da câmera. Ah, tá. Você não tem essa apostila, não? Tenho não. Eu coloquei ela lá. Eu coloquei no grupo, gente, essa apostila. Eu não sei se eu coloquei. Eu vou enviar ela para você Sim, depois. colocou na sexta-feira. Sexta-feira eu coloquei no grupo. É isso aí, então. Obrigado aí. Ah, então tá, Aí depois você eu vou dar uma olhada. pode baixar ela lá no grupo para você, tá bom? Ah, beleza. Obrigada. Por nada. Então, pessoal, quase tudo que nós recebemos de uma empresa tem
vai incidir INSS. A gente vai ter que pagar o INSS. E a empresa faz o recolhimento e posteriormente ela faz ali o depósito, né? Ela faz o pagamento. É importante, né, vocês fazerem esse acompanhamento. Você entra lá no aplicativo do INSS, você consegue, meu INSS, né, você consegue ali acompanhar se está sendo feitos esses pagamentos ali no INSS. Tem pessoas que trabalham em determinadas empresas, às vezes por 10 anos, 15 anos, acreditando que a empresa está ali fazendo o depósito do INSS e elas não estão. E quando o funcionário é demitido, muitas vezes a empresa abre falência, porque quando a empresa não está pagando, é porque ela já está querendo dar o golpe, né, de Estado. E aí essa empresa, você tem que verificar isso, porque se uma empresa está descontando de você o INSS e não está fazendo os pagamentos lá para o INSS, não está fazendo ali os pagamentos das guias, é importante você estar verificando isso, para depois você não ser pego, né, de surpresa e você ter trabalhado aí 10 anos e correr o risco de você não conseguir aposentar porque a empresa não fez esses pagamentos. Aí você vai falar, mas eu vou atrás da empresa, mas a empresa já abriu falência, né? Isso vira uma bola de neve, isso é muito ruim. Ah, professor, a empresa não está fazendo os pagamentos, o que que eu faço? Conversa com a empresa, por que que não está sendo feito? Por que que descontou do seu salário e não fez? Né? Se a empresa, principalmente isso acontece muito com empresas pequenas, empresas familiares, tá? Tem uma amiga minha mesmo que trabalhou 15 anos numa empresa, a empresa abriu falência. Aí ela foi lá no INSS, eles não haviam pago nem um mês de INSS para ela e descontou durante os 15 anos. E aí ela vai, tudo bem, vai andar atrás, vai correr, vai entrar na justiça, mas a gente sabe o seguinte, isso demora muitos anos, pode ser que ela consiga, né, e pode ser que ela nem consiga, porque se esse cara abriu falência, é porque ele não tem condição financeira para pagar as dívidas dele. Geralmente quando acontece isso, o cara está atolado em dívidas ali até e não consegue fazer esse pagamento. Então a pessoa vai ficar prejudicada. Imagina 15 anos da sua vida acreditando que a empresa está fazendo os pagamentos certinho e ela não está. Pensa comigo, quanto ficaria ruim para você acreditando que você iria aposentar, porque hoje você precisa ter no mínimo 15 anos de contribuição e ter uma idade mínima também, se eu não me engano, a mulher é 60 anos, 62 anos, 63 anos, se eu não me engano, para poder ela aposentar. E aí você acredita que você tem essa quantidade de ano e chega lá e não foi pago. E você vai ser muito prejudicado. Então é importante que você verifique isso. O FGTS também é depositado na sua conta todos os meses. Existe uma conta de FGTS. Existe um aplicativo lá na Play Store chamado FGTS que você pode baixar ele aí no seu telefone e você pode verificar como que está o seu FGTS. Se a empresa está fazendo depósito de FGTS certinho. Então você tem como verificar isso daí para você não ser enganado. Lá também existe possibilidade de você receber no mês de aniversário R$ 1.000 ou até um pouco mais, né, ali do seu FGTS depositado. E isso tem muitas empresas por aí, né, que ganha parte do seu FGTS para fazer esse serviço, sendo que é um serviço que você mesmo pode fazer de forma gratuita, né, receber aí FGTS adiantado aí no mês do seu aniversário. Só baixar o aplicativo aí no seu smartphone e você pode verificar se está sendo feito esses pagamentos ou não e se você quer fazer aí o saque de uma parte, né, do seu FGTS no mês do seu aniversário. Então nós temos aqui o recolhimento deve ser efetuado através da guia da Previdência Social.
ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que é no caso aqui tanto do INSS quanto do FGTS. Isso aqui é a empresa que faz, então quando ela projeta o seu salário, ela já entende que ela vai ter que pagar isso daqui, então o seu salário você deveria receber R$ 4.000, mas por conta dessas guias, desse INSS, desse FGTS, do imposto de renda, da multa rescisória que muitas vezes a empresa é obrigada a pagar. Então, por isso que você recebe só uma parte do salário, o restante fica lá para ser depositado, para ser passado para o governo e assim sucessivamente. É um direito assegurado aos colaboradores da empresa e que representam encargos e que representa um encargo social para a empresa. A partir de 5/10/1998, devido a uma promulgação da Constituição Federal, este direito passou a ser obrigatório. Boa noite, Brígida, seja bem-vinda. Boa noite, Sandra, chegou por último também, Veronilda. Boa noite, sejam bem-vindas. O percentual de incidência é de 8%, o qual o recolhimento mediante a guia de recolhimento tanto do FGTS, das informações da Previdência Social até o dia 7 do mês seguinte da sua competência. Essa alíquota ela pode influenciar dependendo aí do valor do colaborador, tá, gente? Igual eu falei para vocês, eu não vou entrar nessa questão porque é meio burocrático e a gente teria talvez um pouco mais de tempo para estar explicando isso aqui para vocês. E acaba assim, às vezes vai até confundir a cabeça de vocês se a gente não fizer isso com mais tranquilidade. Então não vou falar sobre as alíquotas. As contas são abertas em nome do colaborador automaticamente no primeiro depósito em qualquer agência da Caixa Econômica Federal. O imposto de renda é retido na fonte, né? Fonte aí do imposto de renda. Os redirecionamentos do trabalho assalariado sofrem incidência de imposto de renda retido na fonte. Esse imposto de renda também ele é cobrado aí aos trabalhadores que recebem mais de R$ 2.800 por mês. Tá? Quem recebe menos que isso não vai ser retido esse imposto de renda. Imposto de renda, no meu ponto de vista, deveria ser para colaborador que recebe acima de R$ 5.000. E eu acho ainda muito injusto o colaborador ter que pagar imposto de renda. Muito injusto, porque você já tem que trabalhar, né? Lutar pela vida e aí depois você tem que tirar uma parte do seu salário para o governo, sendo que a outra parte do seu salário também vai praticamente quase tudo para o governo, né? Porque aí tudo que você compra desconta, é imposto, no final das contas não sobra quase nada, né? Nós temos aí uma carga tributária muito grande e só aumentando. Cada dia que passa é imposto e mais imposto, né? Muito difícil, não é fácil, mas vamos continuando. A vida continua, ela não para. O redirecionamento do trabalho assalariado minha internet caiu de novo aqui, gente. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Tem hora Sim, que professor. falha. Então, a internet aqui hoje tá oscilando. Eu não sei o que está acontecendo, não. De vez em quando tá caindo aqui. Deixa eu restabelecer aqui. Tá com um pouco de instabilidade.
Professor, tenta tirar a tomada, deixa 10 segundos fora e depois volta de novo. O roteador, né? Eu vou tentar aqui. Se der certo, beleza. Se não der, eu vou seguir seu conselho. Vou tentar reiniciar por ali, mas vamos ver. Talvez vai segurar. Vamos dar continuidade aqui então. Os redirecionamentos do trabalho salariado sofrem incidência de imposto de renda retido na fonte, segundo a tabela pesquisada decorrente dos impostos de redirecionamentos dos colaboradores e o recolhimento pela empresa. O recolhimento do valor deve ser feito pela empresa até o terceiro dia útil da semana seguinte à retenção através do formulário. E nós temos aqui o código, né, 0561 do Programa de Integração Social PIS. Destina-se a atender aspectos voltados para o trabalhador como Fundo de Amparo ao Trabalhador FAT, seguro-desemprego e abono salarial e abono anual. Embora o seu cálculo não decorra da folha de pagamento, mas atualmente será esta contribuição é de 1,65% a menos as despesas sobre o faturamento da empresa, devendo ser recolhida a guia, né, até o último dia útil da quinzena subsequente ao mês decorrente do fato gerador. Então toda empresa ela tem que pagar, né, essa contribuição de 1,65%, isso menos as despesas, no caso só do lucro, né, do faturamento da empresa, para que o trabalhador possa ter acesso a tanto o abono salarial como o seguro-desemprego. Esse dinheiro também fica depositado em uma conta, né, aí do governo para que as pessoas possam receber. Aqui nós temos os encargos sociais, né? Até vocês fizeram uma atividade e a atividade estava falando exatamente desses encargos sociais. E nós temos aqui o primeiro, abono pecuniário de férias. Aí pergunta, né, se incide o INSS, aqui não, o FGTS também não, imposto de renda sim. Adicional de salubridade, periculosidade, adicional noturno. Aí vai incidir o INSS, FGTS e o imposto de renda. Ajuda de custo. Aí no caso não incide, né? No caso de ajuda de custo. A ajuda de custo é quando você trabalha e você utiliza o seu carro, só um exemplo, você utiliza o seu carro para trabalhar na empresa. E a empresa, em contrapartida, ela te dá uma ajuda de custo para você custear as despesas do seu carro, para você, às vezes, custear ali alguma refeição na estrada. Então, ela vai te dar um valor X. Tipo, não, a gente vai dar para você R$3.000 de ajuda de custo. Então, essa ajuda de custo não incide nem o INSS, nem FGTS e nem imposto de renda. Boa noite, Aline, seja bem-vinda. Às vezes eu dou uma parada, pessoal, porque o pessoal vai entrar na sala e eu saio um pouquinho para aceitar o colega que está tentando entrar. Então vamos aqui dar continuidade, né? Auxílio doença, os primeiros 15 dias, sim. Incide tanto o imposto de renda, FGTS e o INSS. Auxílio doença, complementação salarial, não incide INSS, não incide FGTS, mas incide imposto de renda. Aviso prévio do trabalhador, aí vai incidir tanto o INSS, FGTS e imposto de renda. Aviso prévio indenizado, não vai ter INSS, mas vai ter FGTS e também não terá imposto de renda. 13º do salário, primeira parcela, até o dia 30. Não tem o INSS, FGTS sim e o imposto de renda não.
Quando a gente fala da primeira parcela não tem, é porque, não sei se vocês lembram, que eu falei para vocês que a primeira parcela do 13º do salário, ele pega o salário, né, bruto, divide por 2 e paga a primeira parcela. Então, esses encargos serão descontados na segunda parcela. Aí na segunda parcela vai descontar referente todo o valor, não é só sobre a segunda parcela. Então, vai descontar sobre o valor inteiro, sobre o valor total do seu 13º de salário. Por isso que a segunda parcela é menor que a primeira, porque vai descontar esses encargos sociais. Bom, eu não vou continuar, depois vocês cabem de ler aí, porque senão a gente perde muito tempo aqui. Tá? Mas está aqui, está bem discriminado, está bem fácil aqui o entendimento. Aí depois vocês avaliam com um pouco mais de tempo. Aqui nós temos a atividade, né? Creio eu, quase todos vocês fizeram, quase todos. Tem alguns que ainda está devendo atividade. Então entra lá na aula de número 12, tá? Lá na salinha do Classroom, que essa atividade vai estar disponível lá para vocês. Quem tem a apostila, se quiser fazer na apostila, tá? E me encaminhar a foto, tem alguns alunos que estão fazendo dessa forma. Ele imprimiu a apostila, responde aqui na apostila e me encaminha a foto. Eu estou recebendo também. Às vezes você tem alguma dificuldade de responder lá no formulário, então pode responder na apostila e me encaminhar, que eu aceito também. Então, quem ainda não fez, né, tem para fazer essa atividade aí. Aqui nós temos a aula de número 13, que é a aula de hoje, né? Nós explicamos aí a aula de número 12. Vamos falar um pouquinho, a aula de número 13 é bem pequena, seria a nossa aulinha de hoje. Obrigações acessórias, aula 13. Nesta aula vamos abordar as obrigações que a empresa deve elaborar para atender os órgãos públicos sob pena de multa. São aquelas em que a empresa deve elaborar e atender sob pena de sofrer autuações por parte dos órgãos públicos. As obrigações devidas do departamento pessoais são: aí nós temos, né, o cadastro geral de admitidos e demitidos. Nós temos a relação anual de informações gerais, que é o RAIS. E nós temos a declaração de imposto de renda retido na fonte e informações de informativo de rendimentos. Então nós vamos aqui começar a explicar aqui do início. Vamos começar, né, com o cadastro geral de admitidos e demitidos. Admitidos e demitidos. É um comunicado enviado ao Ministério do Trabalho que indica admissões, transferências e desligamentos, dispensa, aposentadoria, demissão ou morte, ocorridas no mês, devendo ser entregues mensalmente pela empresa até os dias 7 do mês subsequente, desde que haja movimentação dentro do mês. Esta comunicação destina-se a oferecer estatísticas ao Ministério do Trabalho e validar as informações para pagamento de seguro-desemprego. Então, essas informações são muito importantes. Se a empresa não manda essas informações para o Ministério do Trabalho, ela pode ser penalizada, ela pode sofrer multa, ela pode sofrer processos, né? Trabalhadores serão prejudicados caso a empresa não faça isso. Por isso é tão importante, né, que toda empresa envie ao Ministério do Trabalho até o dia 7, né, do mês subsequente esse relatório. Aí nós temos aqui a relação anual de informações sociais, que é o RAIS. São informações anuais prestadas ao governo a respeito de cada colaborador. Deve conter os ganhos e rendimentos previdenciários, fundiários e fiscais. Todas as empresas estão obrigadas a declarar, mesmo que não haja colaborador na empresa, devendo, portanto, preencher o RAIS negativo.
ou seja, quando não tem nenhum colaborador. A entrega é feita na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil. E o prazo de entrega normalmente está entre a primeira quinzena de janeiro e a última de fevereiro. Destina-se a oferecer estatísticas ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, Conselho Coordenador de FGTS, Receita Federal, para validar as informações para o pagamento do seguro-desemprego e PIS. Essas informações, elas são muito importantes. As grandes empresas, elas têm um sistema e o sistema já vai gerando isso aqui automaticamente, né? Toda vez que é lançado ali o salário mensal do trabalhador, quanto que aquele trabalhador vai receber no mês, automaticamente o sistema já vai calculando o valor do FGTS, o valor do INSS, já vai criando esses relatórios. Então, o sistema é muito inteligente. Então, se eu preciso dessa informação, ela já está no sistema, é só imprimir essa relação e encaminhar para o Ministério, né, do Trabalho, tanto quanto para a Caixa Econômica Federal e para o Banco para o recolhimento, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Tá aqui. Declaração de imposto de renda retido na fonte. É uma exigência do Ministério da Fazenda, através da Receita Federal. Deve constar na declaração rendimentos pagos ou creditados a beneficiários, empregados, autônomos, diretores, avulsos, pessoas jurídicas e etc. Desde que tenha tido retenção de imposto de renda na fonte referente ao ano anterior. A entrega deve ser feita na Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Receita Federal. Normalmente o prazo de entrega é o último dia do mês de fevereiro. A declaração destina-se a confirmar os valores de imposto de renda retido na fonte visando a cobrança ou devolução. Então nós temos também essas declarações que deve ser feita, e aí o trabalhador, né, não tem como ele fugir. Fala, não vou fazer declaração, tá? A empresa já fez uma declaração dizendo que você tem lá parte do seu salário retido na fonte. Então você precisa fazer de qualquer forma, né, para ser restituído ou para pagar um pouco mais, tá? Dependendo aí da sua declaração. Por isso que é importante também você fazer essa declaração consciente. Se você teve despesas aí com hospital, farmácias, é muito importante você colocar na declaração para você ser restituído. Informativos de rendimentos. Eu também não vou entrar nesse mérito da questão da declaração de imposto de renda, porque é um outro assunto, é um outro tema e acaba fugindo aqui do contexto que nós estamos estudando. Informativo de rendimentos. Contém os ganhos pagos ou creditados aos colaboradores da empresa. São informações utilizadas na declaração de ajuste anual de imposto de renda. Sempre elaborado em 2 vias e entregues aos colaboradores da empresa na última semana de fevereiro de cada ano, relativos aos ganhos do ano anterior. No caso de desligamento da empresa, deverá ser entregue no ato da quitação de rescisão. Neste capítulo, nós conhecemos as obrigações da empresa com órgãos públicos, os conhecimentos informativos e prazos, todos sob punição no caso não ocorra o cumprimento das datas. Então a empresa ela vai sofrer punições caso ela não faça a entrega adequada, né, ou na data específica desses relatórios. Então, essa é uma obrigação da empresa. E nós temos aqui também mais uma atividade. Muitos de vocês já fizeram uma atividade número 12 e 13. Outros fizeram só a atividade 12. Então, quem já fez a 12 e a 13, hoje não vai ter atividade para fazer. Agora, quem já fez, só a atividade de número 12, aí hoje vai fazer a de número 13. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Professor, esse tudo que a gente vimos hoje está tipo naquele e-social,
Tipo, a empresa, ela faz o cadastro, tudo, tá tudo relacionado a isso tudo que a gente estudou hoje, assim, no caso, social. Então, existem vários cadastros, né, que são feitos. Hum. E quando você fala do e-social, eu não sei te falar. Eu vou dar uma pesquisada e te dou essa resposta depois. Porque existe vários cadastros diferentes. Nós estamos falando de uma parte deles e eu não sei se esses encaixam no e-social também. Mas eu vou verificar e depois eu te dou uma resposta. Se alguém também já tiver essa resposta, pode falar, tá bom? É porque hoje o que a gente estuda mais é a cargo da empresa, né? A obrigação mais da empresa, né? Exatamente, as obrigações da empresa com as instituições do governo, Beleza. certo? Alguma dúvida mais? Alguma pergunta? Todos vocês fizeram atividade? Teve alguns que não fizeram, gente. Vamos fazer atividade aí. Hoje vocês terão a oportunidade de estar fazendo essas atividades, tá bom? Quem aí não conseguiu fazer, então já vamos para cima e vamos fazer essas atividades aí hoje. Quando você falou do e-social, subsidiar a entrega dos formulários. Tudo que nós falamos está dentro do e-social, tá? Eu estava dando uma verificada aqui, porque me ficou um pouco assim, meio dentro na dúvida, mas na verdade tá assim. É um sistema de informativo de administração pública e todas as informações nele contidas estão protegidas por sigilos. Mas aí a gente vai ver aqui, ó, que a entrega, né, substituir a entrega de formulários e declarações como do GIRF, do RAIS, da Garden e etc. Ou seja, tudo está dentro do e-social. O e-social está mais simplificado, no caso, né? Exatamente. Depois eu vou dar uma analisada melhor, né, sobre o e-social. Tá aqui o e-social, a plataforma que foi criada pelo governo federal em novembro de 2018 e serve para facilitar e minimizar a burocracia das empresas em reportarem informações sobre seus funcionários. Ah, tá. Eu acredito o seguinte, porque a gente tinha antigamente que fazer esses formulários manualmente e entregar no Ministério do Trabalho. Aí foi criada uma plataforma, que é essa chamada, né, de e-social, para que esses relatórios possam ser lançados de forma menos burocrática. Ao invés da empresa ter que fazer esses relatórios e entregar no Ministério do Trabalho, ela já pode lançar direto no sistema. Isso vem fazer com que as empresas ganhem tempo, né? Porque já imagina todo mês ter que levar isso lá. Eu estou verificando aqui para te dar uma resposta mais concreta, porque eu não tinha me atentado para isso. É porque lá na Caramuru, acho que foi em 2018 mesmo, 2017, não, mais ou menos isso. Eles fizeram, aí todos os funcionários tiveram que levar os documentos, levar todos os tipos fazer o cadastro, tudo de novo, eles estão colocando o e-social. Exatamente.
Esse E-Social ele foi criado em 2015 pelo Decreto 8.373 de 2014. Passou a vigorar somente um módulo referente às atividades domésticas. Aqui, o E-Social foi criado visando a unificação de envio das informações que a empresa prestam sobre os trabalhadores. Aí nós temos os vínculos, né? Folha de pagamento, contribuições de previdência social, aviso prévio, notificações sobre pendências de trabalho, escrituração fiscal e informações sobre o fundo de garantia. E tudo aquilo que a gente estudou. Então aí vem falando, né, do livro de registro dos empregados, comunicação de dispensa, a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, carteira de trabalho e previdência social, né, quadro de horário de trabalho, declaração de imposto de renda. Tudo isso é lançado no E-Social. Foi até bom você lembrar, porque a gente está falando, né, da entrega dessa documentação e ela pode ser feita também, né, através do E-Social, que é um sistema do governo. Alguma dúvida mais, pessoal? Não? Essa questão do E-Social aí ficou tranquilo? Deu para entender? Então, é uma plataforma que foi criada em 2018 e serve para facilitar e minimizar a burocracia das empresas ao reportar informações sobre seus funcionários. Em outras palavras, o sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. Então, na verdade, em 2018 foi criado esse sistema para simplificar. Então, tudo que eu tinha que fazer anteriormente e levar ao Ministério do Trabalho, hoje pode ser lançado no E-Social. Aí, no momento que é lançado no E-Social, o Ministério do Trabalho já tem acesso a todas essas informações. Então, assim, foi até bom a Flávia falar, né, porque eu ainda estava aqui falando sobre a parte teórica, mas na prática isso foi mudado em 2018, certo? Então foi em novembro de 2018 que entrou então esse sistema de escrituração digital. E isso facilitou, né? Porque hoje é lançado tudo no sistema. E isso facilita muito para a empresa. Hoje tudo é no sistema, né, gente? A empresa ela já tem um sistema também. E geralmente o sistema da empresa, algumas empresas já têm um sistema ligado ao Ministério do Trabalho. Então, toda vez que a empresa faz alguma modificação na questão do trabalhador, o Ministério do Trabalho tem acesso. Mas tem algumas empresas que têm um sistema desligado e aí ele encaminha, né, no E-Social. Já vai informando, passando essas informações dentro do E-Social. E aí o Ministério do Trabalho já tem todas essas informações em tempo recorde, né? No caso, em tempo real. Alguma dúvida mais? Não? Bom, pessoal, quero agradecer vocês pela participação de vocês e deixo para vocês também aí a atividade. Entrem lá, façam atividade, é muito importante vocês fazerem atividade para que fortaleça, né, o conhecimento de vocês, tá bom? Muito obrigado então, pessoal, pela participação de vocês. Amanhã a gente retorna novamente às 19h30. Excelente semana para todos nós. Força, coragem, fé e esperança. E vamos vencendo um dia após o outro. Um forte abraço. Tenha um excelente final de noite
e não esqueça de assinar nossa frequência após as 21h20. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa Boa noite a noite a todos, todos. pessoal. Até amanhã. Boa noite a todos, até amanhã.